Muito bem-vindos ao nosso canal Palavra e Essência. Nosso objetivo aqui é expor a Bíblia, a Palavra de Deus, de modo que o ouvinte possa compreendê-la e colocá-la em prática na sua vida. Se você não é inscrito no canal, por gentileza se inscreva, aperte o sininho para você receber as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. E peço que, com muita gentileza, que você faça um comentário de pelo menos 3 palavras lá no YouTube, que isso também ajuda na divulgação do vídeo. E compartilhe nas suas redes sociais. Queremos alcançar 1000 inscritos, esse é nosso alvo. Então, se você puder nos ajudar, nós agradecemos. Estamos estudando a Epístola de Pedro, a primeira Epístola de Pedro, ou a primeira carta de Pedro. E hoje vamos estudar o último capítulo, o capítulo 5. O capítulo 5, Pedro vai dar vários conselhos para o povo de Deus. Primeiro ele vai falar conselhos para os presbíteros, para os pastores. Depois ele vai falar de conselhos para jovens e depois conselhos para todos. Deixe-me lembrar que Pedro escreveu essa epístola quando a igreja a quem ele escreve, os cristãos que estão na dispersão, a igreja passava por um período de uma perseguição muito intensa pelo Império Romano, e então Pedro escreve esta carta aqui tentando fortalecê-los a permanecerem na fé a qualquer custo, mesmo que tenha que ser perseguido. E aqui no capítulo 5 ele vai repetir essa verdade com outras palavras, mas vai dizer a mesma coisa. Vamos ao texto. Diz assim, capítulo 5 de 1 Pedro. Aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbíteros como ele, testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, peço que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que lhe foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória que nunca perde o seu brilho. Peço igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos, que todos se revistam de humildade no trato de uns para com os outros, porque Deus resiste os soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, os exalte. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Sejam sóbrios e vigilantes, o inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistam-lhe firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. E o Deus de toda a graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A ele seja o domínio para sempre. Amém. E daí ele faz as saudações finais. Por meio de Silvano, que considero um irmão fiel, escrevo para vocês de forma resumida, exortando e testemunhando que esta é a genuína graça de Deus. Continuem firmes nessa graça. Aquela que se encontra na Babilônia, também eleita, manda saudações, e o mesmo faz o meu filho Marcos. Saúdem-se uns aos outros com um beijo fraterno. Paz a todos vocês que estão em Cristo Jesus. Bom, vamos ver por partes agora os conselhos para os pastores, para o líder cristão, sejam pastores ou não pastores, mas que lideram
um grupo de pessoas cristãs. Pedro dá a seguinte recomendação para esses líderes religiosos: aos presbíteros que há entre vocês. A palavra presbítero aqui também é designada como pastor. O presbítero era aquele homem chamado por Deus que ficava responsável por uma igreja onde Paulo passava. Ele fundava as igrejas e nomeava um presbítero para ficar lá. Era o pastor da igreja, né? Aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, peço. O que ele pede aos presbíteros? Peço que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente. Se tem algum trabalho que não dá para fazer por obrigação, é pastorear, cuidar de gente, né? Se não for espontaneamente, se você não estiver bem com você mesmo, você não vai fazer um bom trabalho. Pode até tentar, mas não será um bom trabalho. Por isso que ele diz aqui que tem que ser espontaneamente, como Deus quer. Espontaneamente pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, porque se sentir que é por obrigação, vai fazer outra atividade, essa não dá, né? Mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade. Infelizmente, nos nossos dias tem muita gente querendo pastorear por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que lhe foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. O pastor não é um ditador, o pastor não é um totalitário. O pastor é antes de ser pastor, ele é uma ovelha do Supremo Pastor, e então ele tem que agir nesse contexto. E o texto é bem claro, não como dominadores dos que lhe foram confiados. Infelizmente, a realidade é que nós vivemos, e eu vejo em muitas igrejas que os pastores são verdadeiros dominadores e manipuladores do rebanho, seja através de ameaças, seja através da ausência de bênção porque você não fez tal coisa na igreja, seja porque se der errado alguma coisa, porque você está, enfim, desrespeitando alguém, ou não está honrando o seu pai ou sua mãe, alguma coisa nesse sentido. Mas, enfim, dominam o rebanho e manipulam o rebanho com, às vezes, com textos da palavra de Deus tirados do seu contexto e vão manipulando o rebanho. Pedro está dizendo aqui, não é isso que Deus quer de vocês. Porque quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória que nunca perde o seu brilho. Deus, o Supremo Pastor, está supervisionando os pastores terrestres aqui na terra. E então, a partir desse texto, desse versículo 5, ele passa a dar conselhos para várias classes de pessoas. Ele começa com os jovens. E ele dá um conselho para os jovens que eu aprendi com a minha mãe antes de ler na Bíblia. Ele diz assim, peço igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos, submissos aos que estão mais velhos. Ah, mas ele não é nada meu, não é meu pai, minha mãe não é mais velho. Submissão. Estejam sujeitos aos que são mais velhos. Essa é uma regra áurea para os jovens. Aí, primeiro os pastores, os jovens, agora que todos os crentes se revistam de humildade no trato de uns para com os outros. Sede humildes, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Essa verdade é revelada também lá no livro de Provérbios e em Tiago também, nós vamos encontrar essa verdade, que Deus resiste os soberbos, mas dá graça aos humildes. Aliás, estou marcado aqui o texto de Provérbios, vou ler, Provérbios capítulo 13, versículo 34, diz assim, mas certamente ele, Deus zomba dos zombadores, mas dá graça aos humildes.
dá graças aos humildes. Então, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, né? Sejam submissos a Deus. Essa é a ideia aqui. Seja submisso a Deus. Humilhe-se perante Deus, né? Por quê? Por que fazer isso? Para que Ele, Deus, em tempo oportuno, os exalte. É Deus quem vai nos exaltar. Não são as pessoas que nos rodeiam. Então eu posso e devo ser humilde para cumprir o que a Bíblia está dizendo e não ficar preocupado com quem vai reconhecer a minha capacidade, o meu dom, o meu talento, enfim, aquilo que eu faço. Deus vai reconhecer, né? Deus é quem vem fazer isso, né? No tempo oportuno Ele vai exaltar você. Versículo 7 é famoso: lancem sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de você. Lembre-se que Pedro está escrevendo para uma igreja que está sendo perseguida. Então ele está dizendo, todas as suas ansiedades, com a perseguição, com a dificuldade de viver, lancem sobre Deus. Lançando sobre Ele todas as vossas ansiedades. Por quê? Porque Ele tem cuidado de vocês. Deus tem cuidado de vocês. E daí ele diz, sejam sóbrios, vigilantes. Sejam sóbrios e vigilantes. Deus tem cuidado de nós, mas nós precisamos ser sóbrios e vigilantes. Por quê? Porque o inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. O diabo não sossega. Nós estamos numa batalha espiritual. Efésios capítulo 6 deixa isso muito claro, que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as potestades do aros, aqueles que atuam, né, sobre os filhos da desobediência, o diabo. Enfim, a nossa luta diária é contra o espírito do mal, é contra o diabo, não é contra carne e sangue. Então, sede sóbrios e vigilantes, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Se ele encontrar, ele devora. Resistam-lhe firmes na fé, certo de que irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. Então, se o diabo, o nosso inimigo, está ao nosso redor procurando oportunidade para nos tragar, ele diz assim, resistam firmes na fé e saibam que os nossos irmãos, ou que os irmãos de vocês, estão espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. O mundo até então conhecido, principalmente, era o mundo do Império Romano, e tinha perseguição por todo o Império Romano contra os cristãos. Irmãos espalhados pelo mundo estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. E daí ele diz, se vocês, para serem cristãos, estão sofrendo, e no capítulo 1 ele deixou claro que nós temos uma esperança, rica esperança, por causa da misericórdia de Deus. Nós temos uma herança no céu, nós somos guardados pelo poder de Deus. Tudo isso ele diz lá no capítulo 1 como bênçãos da salvação. E daí ele diz, embora por um momento, por um curto espaço de tempo, sereis contristados por várias provações, para que a prova da vossa fé, uma vez confirmada, redunde em louvor e glória no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui Pedro está dizendo assim, resistam firme na fé, porque o diabo vai estar usando pessoas, atrapalhando a vida de vocês, querendo derrubar vocês. Resistam-lhe firmes na fé. E aí eu gosto muito do versículo 10, que diz, o Deus de toda graça. Lembra que esse Pedro aqui foi o mesmo Pedro que negou a Jesus, foi o mesmo Pedro que depois lá no lago de Genezaré teve que responder para Jesus se o amava. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Esse mesmo Pedro, agora escrevendo para esses irmãos perseguidos, ele diz assim, o Deus de toda graça, fico até emocionado ao ler esse texto,
que em Cristo nos chamou à sua eterna glória. Depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo, Deus, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para todo sempre. Amém. O Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco de tempo, servir a Cristo implica em sofrimento. Muitos países do mundo estão perseguindo os cristãos simplesmente pelo fato de eles serem cristãos. Muitos cristãos sendo perseguidos pelo mundo. E Pedro diz assim, que o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus nos chamou para a eterna glória, depois de vocês terem sofrido um pouco de tempo, Ele mesmo irá aperfeiçoar, olha os verbos aí, irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. Firmar, fortificar, aperfeiçoar, firmar, frutificar e fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para todo sempre. Amém. Passamos por provações, tribulações? Sim, passamos. Mas esse mesmo Deus da graça, que nos remiu em Jesus Cristo, quando estamos passando por tribulações, Ele diz que é por um breve espaço de tempo. E esse Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus chamou a sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido um pouco, Ele mesmo, Deus mesmo, irá aperfeiçoar, firmar, frutificar e fundamentar vocês. Deus cuida de nós. A Ele seja domínio para todo sempre. Amém. E aí ele faz a saudação final por meio de Silvano, que considero um irmão fiel. Escrevo para vocês de forma resumida, exortando e testemunhando que esta é a genuína graça de Deus. Continuem firmes nessa graça. Então descobrimos aqui que Silvano, amigo de Paulo, foi quem encaminhou essa carta para as igrejas que estavam espalhadas na dispersão. Companheiro de Paulo, irmão fiel, levou a carta para os irmãos. Continuem firmes nessa graça de Deus. Aquela que se encontra na Babilônia, também eleita, manda saudações. E o mesmo, a Babilônia aqui, os estudiosos fazem uma referência a Roma, né? Provavelmente é isso mesmo, aqueles que se encontram em Roma, poderia dizer, mas aqui está escrito na Babilônia. Também eleita, manda saudações, e o mesmo faz o meu filho Marcos. Muito interessante ele chamar Marcos de filho. Marcos aqui é o João Marcos, que tinha ido na primeira viagem missionária com Paulo. Chegou à altura da viagem, ele resolveu voltar, e Paulo e Barnabé discordaram totalmente disso, que na próxima viagem missionária Paulo foi para um lado e Barnabé foi para o outro, por causa da insegurança de João Marcos de voltar do meio do caminho da missão. Na segunda viagem missionária, João Marcos foi com Barnabé, fez o seu trabalho, e está aqui ele cooperando, e Pedro o chamando de meu filho João Marcos. Saúdem uns aos outros com um beijo fraterno. Acabou a epístola de Pedro. Então, quero destacar aqui a genuidade, né? Integridade, eu queria dizer. A integridade do presbítero, que deve exercer o seu ministério espontaneamente, não por ganância, de boa vontade, não como dominadores, né, mas como exemplos do rebanho. Os jovens respeitar os mais velhos, todos se revistam de humildade, então se humilhem debaixo da soberana mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. E lançar sobre ele toda a ansiedade, toda a preocupação com perseguição, lance sobre ele a sua ansiedade.
Sejam sóbrios, porque Ele tem cuidado de vós. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo está ao nosso redor, como um leão que rugem para nos tragar. Resistam-lhe firmes na fé. Lá na armadura de Deus de Efésios, a fé é o escudo da fé. Resistam-lhe firmes na fé. Certo de que os irmãos do mundo todo estão passando por provações e sofrimentos iguais aos de vocês. Então, daí o último, né? E o Deus de toda a graça, que em Cristo os chamou por sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para sempre. Amém. Muito obrigado por me ouvir. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.